Todas as palestras são gravadas, né, e nós reproduzimos uma transcrição delas no Algo a Dizer. Então, as pessoas que quiserem ter acesso tanto a essa do mês que vem, né, e as anteriores, www.algoadizer.com.br. Obrigado. Passar a palavra para o nosso presidente, senador Saturnino Braga. Não, só para dar boa noite a vocês, agradecer a presença que nos estimula muito. Nosso instituto é um instituto de natureza política e cultural, e hoje estamos recebendo e transmitindo a vocês, né, a palavra do Muniz Sodré, uma figura importante da cultura do meio acadêmico brasileiro, mas quem vai apresentá-lo e um pouco dizer sobre ele é a nossa companheira Maria Luísa, sempre muito presente aqui, sempre muito ligada e com uma admiração muito especial pelo professor Muniz Sodré, daí a prerrogativa que ela tem de fazer essa apresentação. Muito obrigada. Boa noite a todos. Como já disse o nosso presidente, o nosso companheiro Cadu, é uma honra recebê-los aqui, mais esse debate, que faz parte desse ciclo dentro das comemorações dos 45 anos do Casagrande, um ciclo patrocinado e organizado pelo Instituto Casagrande. O tema de hoje é a cor como patrimônio ou defeito. E quem vai falar é o professor Muniz Sodré, da UFRJ. O professor Muniz Sodré é um mestre que dá um sentido maior à noção de universidade, e sobretudo de universidade pública e gratuita. O professor Muniz Sodré, eu digo isso porque ele leva para as suas aulas, para as suas orientações, uma reflexão ampliada da realidade. E sempre uma reflexão que eu posso assegurar muito original. E tenho certeza que é isso que ele vai trazer hoje para nós. Toda essa originalidade e, creio eu, dialogando com pensadores desse tema, Gilberto Freire, Florestan Fernandes, né, todos que trazem para nós esse patrimônio. E me parece, talvez, que também tem alguma coisa da escritora Ana Maria Gonçalves, né, me parece que pode ter inspirado esse título, Um Defeito, a partir daquele livro Um Defeito de Cor, que é um romance muito interessante, que traz informações que nos importam, né, nessa história que faz parte de todos nós. Então é desse mestre que nós vamos hoje ter o privilégio de ter uma reflexão sobre esse tema que nos é muito caro. Professor. Muito obrigado. Eu fico realmente contente de estar aqui em Casagrande. É a primeira vez, me lembro dos anos aí de chuva, participei aqui de eventos, junto com Paulo Pontes, até hoje tem os registros disso. Esse tema, a questão da cor, eu tive que dizer, um tema delicado e um tema um pouco escamoteado pela esquerda. A esquerda até hoje não conseguiu perceber direito que a questão étnica, a questão de cor, que a relação de classe social não esgota a questão étnica, não esgota a questão da cor. Há um problema antropológico, além do psicológico, além do econômico. Então eu acho, e isso de repente caiu na vida brasileira no momento, no espaço público brasileiro, de modo tumultuado e conflitado. Eu queria falar, portanto, desse assunto. Eu vou começar falando de Lima Barreto. Lima Barreto que Agripino Guilherme, esse crítico ferine, mordaz, que foi Agripino Guilherme, definia Lima Barreto isso como o nosso maior criador de almas. E eu acho que é bem possível que a ficção de Lima Barreto, nessa ficção, ela irrompe na história nacional, pela ficção, atravessada pelo que Lima chamava de acidente racial. Esse termo é de Lima Barreto, acidente racial. E é possível que a ficção de Lima Barreto contenha, eu diria, mais do que antropologia, mais do que filosofia, contenha materiais significativos para o que eu chamaria uma reflexão de caráter ético e de caráter político sobre a identidade antropológica do homem brasileiro. Eu quero dizer, sobre os aspectos negativos
e os aspectos positivos da autoestima do brasileiro, ou em termos mais diretos, sobre a cor percebida como defeito ou como patrimônio pessoal. Eu vou tomar exemplo, aqui como exemplo, uma referência que Lima Barreto faz no diário íntimo dele, ao convite que fizeram a ele para visitar uma esquadra americana, que tinha chegado aqui no Rio. Isso é textual. Ele diz assim, olha, fui a bordo ver a esquadra partir. Fez multidão. Contato pleno com meninas aristocráticas. Na prancha, ao embarcar, a ninguém pediam convite, mas a mim pediram. Aborreci-me. Encontrei Juca Floresta. Fiquei tomando cerveja na barca e saltei. É triste não ser branco. É um trecho do diário íntimo. Esse misto de tristeza, de vergonha, de mágoa, é fruto, eu diria, de um trauma antropológico. Quer dizer, eu posso dizer também um trauma ético. Falar de um trauma antropológico. Quer dizer, um trauma capaz de levar à própria discriminação do ventre materno, como acontece com o personagem Isaías Caminha, de Lima Barreto. No Recordações do escrivão Isaías Caminha, o Lima Barreto escreve isso assim: embora minha mãe tivesse morrido havia alguns meses, eu não tinha sentido senão uma leve e ligeira dor. Aí vai adiante, ele diz: tinha feito chegar a mim uma espécie de vergonha pelo meu nascimento, e esse vexame me veio diminuir em muito a amizade e a ternura com que sempre envolvia a sua lembrança. Adiante ele diz: julgavam-me meus próprios olhos muito diversos dela, saído de outro estirpe, de outro sangue e de outra carne. Ora, eu quero sustentar aqui inicialmente o seguinte, que é possível vencer a segregação racial. Eu acho perfeitamente possível. Eu acho que os Estados Unidos, de certo modo, não venceu o racismo, venceu a segregação racial, a África do Sul também, né? Mas dificilmente se vence o preconceito. Essa é uma coisa que eu gostaria de discutir, sustentar. Aliás, eu posso me valer aqui de uma frase muito conhecida de Einstein, que diz assim: é mais fácil fragmentar o átomo do que o preconceito. Essa frase de Einstein. Quer dizer, de fato, eu me pergunto por que é que o preconceito racial persiste e persiste sob a plena vigência de uma modernidade liberal do mercado e da mídia, que é aparentemente indiferente à qualidade de seus conteúdos. Essa modernidade é aparentemente indiferente. Pode ser uma coisa ou outra, depende do mercado. Então, são vários autores que assinalam a incompatibilidade da sociedade tecnológica, dessa sociedade mercadológica que nós estamos vivendo, com o velho preconceito racial. Se, por exemplo, um americano liberal, um antropólogo, é o Paul Gilroy, que ele diz o seguinte, que esses aspectos de raça, da raça como tem sido entendido no passado, já estão conjuradas, ele diz, pelas novas tecnologias do self e da espécie humana. Ou seja, não teria mais sentido falar em racismo. Já estão conjuradas pelo mercado, pela tecnologia. Ele diz que as velhas e modernas economias representacionais que reproduziram a ideia de raça, de subdérmica e epidermicamente, estão sendo transformadas, de um lado, pelas mudanças científicas e tecnológicas que se seguiram à revolução da biologia molecular, só a raça não existe, a raça é a raça humana, e de outro, por uma transformação que é igualmente profunda nos modos como os corpos são postos em imagem, questão da imagem, da televisão, da publicidade. Ele diz, tudo isso tem uma implicação ontológica extensiva. Vejam só, isso aí é uma evidência aparente, que pode ser argumentada. E muitos dos intelectuais orgânicos de mídia, Brasil, mesmo de universidade, que sustentam que a questão racial não existe, aqui no Brasil se vale muito de argumentos desse tipo. Eu levo em conta esse argumento. Mas apesar dessa evidência aparente, eu diria aqui hoje que é possível manifestar alguma dúvida quanto à possibilidade de que se possa efetivamente sair do preconceito. E
Eu entendo o preconceito aqui, em sentido lápis, uma totalidade plausível de juízos, uma totalidade plausível de julgamentos, que serve de base para que você possa acreditar em alguma coisa. Tudo que eu estou falando aqui da normalidade, naturalidade do preconceito. No livro Elodie Wiesheit sobre a certeza, não está traduzido, esse foi o último livro de Wittgenstein, e publicado depois que ele morreu, em 53, 54, por aí. Wittgenstein diz o seguinte: olha, nós não aprendemos a prática do julgamento empírico aprendendo regras. Quer dizer, nós não julgamos qualquer coisa porque aprendemos regras para julgar. O que nos é ensinado são julgamentos, assim como o seu laço com outros julgamentos. Então, para Wittgenstein, que o trabalho filosófico de Wittgenstein é basicamente elucidar o complicado, ele se refere aqui a qualquer tipo de preconceito, seja socialmente positivo ou negativo. Ele diz: nós só aprendemos com preconceito. Nós só aprendemos pelo preconceito. Tudo que sabemos vem do preconceito. Eu vou depois explicar isso para poder falar dessa dificuldade de sair do preconceito. No caso de Lima Barreto, só a questão racial está em jogo. Mas o preconceito, em geral, tem raízes mais fundas e mais extensas do que a própria questão racial. Por quê? Porque o preconceito faz parte de toda a operação de conhecimento. O preconceito faz parte do modo como nós adquirimos um conhecimento qualquer. Então, digamos, especulando sobre como é que nós sabemos, como é que nós temos certeza de alguma coisa, Wittgenstein disse assim: olha, toda verificação do que se admite como verdade, toda confirmação ou toda invalidação acontece dentro do sistema. Dentro do sistema. Então, o sistema, ele diz, não é tanto o ponto de partida dos argumentos, é o meio vital dos argumentos, é o meio onde os argumentos nascem e se dão. Então, ele toma o seguinte exemplo: esse um adulto que diz a uma criança que já teve, por exemplo, em Marte. Então, o adulto chega para a criança: olha, já tive em Marte. A criança, no início, e outras pessoas dizem: olha, você não pode acreditar nisso. No início, a criança acredita no que o adulto diz, o pai diz, o tio diz, o mais velho diz, vai perguntar aos outros. Mas ela ouve argumentos contrários. Mas, diante de uma certa insistência dos amigos, dos outros, ela que estava convicta, porque foi o pai que contou, de que ele tinha viajado a Marte, ela acaba se convencendo da impossibilidade dessa viagem. Isso é mentira. Mas o que Wittgenstein pergunta é o seguinte: se essa repetição na cabeça da criança, essa reiteração, não é exatamente a mesma maneira com que ensinam a criança a crer em Deus, por exemplo. E daí, a partir de qualquer crença, e daí vão se produzindo razões plausíveis. Quer dizer, a criança também aprende, seja a crença na divindade, em Deus, na moral, em rir a memória, pela reiteração, pela repetição dos mais velhos. Quer dizer, esse aprendizado vem do meio. Se ninguém crê em Deus pela lógica de Deus, crê em Deus porque o mais velho fala de Deus. O meio vital fala de Deus. Ora, então, para nós começarmos a acreditar em alguma coisa, é preciso que funcione esse meio vital dos argumentos. E esse meio vital não consiste em uma proposição isolada, uma proposição lógica, mas esse meio vital consiste em um sistema inteiro de proposições que se apoiam mutuamente uma na outra, de maneira que a luz se expanda gradualmente sobre o todo. Pois bem, o que faz, portanto, ficção na crença, o que faz ficção na verdade, não é a qualidade intrínseca da clareza da proposição, não é a clareza lógica da proposição, é a solidez do sistema. Se o sistema é sólido, nós acreditamos em qualquer proposição que está dentro desse sistema. Se o sistema parece sólido para nós. Então, não se